Boa noite, meus irmãos, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, nos inspirando e nos orientando durante o transcorrer dos nossos trabalhos. Nós hoje vamos dar continuidade à temática que iniciamos na semana passada, que é justamente as evidências e as previsões para a transição planetária. Gostaria apenas de lembrar que alguns pontos que vamos colocar na nossa apresentação de hoje faz referência a algumas coisas que foram colocadas na semana passada, que naturalmente nós não iremos nos aprofundar. Entretanto, as pessoas que tiverem dúvida ou não assistiram à palestra apresentada na semana passada poderão vê-la no canal do Centro, no YouTube, e aí tirar algumas dúvidas de alguns pontos que tocamos superficialmente. Muito bem. E dando início à nossa apresentação, nós lembramos como principal modificação para a transição, que não poderia ser de outra forma, que não a modificação, não é, do nosso pensamento. O pensamento humano é em tudo o princípio, não é, de todas as coisas, o pensamento, porque ele simplesmente está presente em todas as ações, em todas as iniciativas, em tudo que realizamos nas nossas vidas. Portanto, como uma evidência clara, primeira, né, da nossa modificação no período de transição, não podemos deixar de citar, sendo o primeiro delas, o pensamento. Basta ver que o homem de hoje é totalmente diferente em atitudes, em comportamentos, em ideias, em relação ao que foi há algumas décadas atrás. E aqueles que persistem ainda a alimentar valores semelhantes se sentem meio que deslocados com o mundo atual. Por isso, é sem dúvida a primeira evidência da mudança para a transição de vida que nós estamos experimentando, o próprio pensamento humano. E não podemos deixar de citar também as palavras do Espírito Miramês, que disse com relação às realidades de Deus, às coisas de Deus, às realizações da divindade, que com os homens, sem os homens ou apesar dos homens, Deus permanecerá, realizará o destino que guardou para nós, pois ele não necessita de opiniões nossas para estabelecer a harmonia na vastidão infinita da sua criação. Os espíritos em marcha de despertamento espiritual acordam com o tempo. O progresso é lento, mas ele nunca estaciona. Então, querendo ou não, entendendo ou não, participando ou não, achando ou não, a progressão, a evolução da humanidade, ela acontece. Bastando o homem querer participar e se entregar a ela. Mas que, na verdade, Deus não espera que todos nós venhamos a colaborar, porque Ele sabe das necessidades evolutivas que enfrentamos e que muitos de nós ainda não compreendem, não aceita e não entende a transição momentânea que estamos vivenciando. Aqui nós trazemos num gráfico uma relação da evolução humana em relação ao tempo. Desde o início da pré-história, bem no início, quando o homem começou evoluindo diretamente proporcional ao tempo que ele vivia, bem lentamente.
E na medida que o tempo passava, ele evoluía, demonstrando que a sua evolução estava diretamente proporcional ao tempo vivido. Entretanto, essa evolução dá um pulo, dá um salto na fase da Revolução Industrial e pulando significativamente, de forma exponencial em relação ao tempo, ao chegar na Revolução Digital. Revolução essa que está em pleno curso e impacta todos os setores: indústria, comércio, saúde, energia, educação, serviços e agricultura. A temática atinge o topo dos planos estratégicos de todas as organizações, com a introdução de novas tecnologias como inteligência artificial, nuvem, internet das coisas, entre outras. E outra evidência muito clara da relação da evolução do pensamento humano foi notificada, não é? Foi demonstrada pelo cientista Buckminster Fuller. Ele fala da curva da duplicação do conhecimento. Numa síntese, Buckminster Fuller mostra que até o ano de 1900, tudo que o homem viveu, há cerca de mais de 300 mil anos, né? Tudo que ele aprendeu, tudo que ele conquistou, realizou a nível de conhecimento, ele simplesmente necessitava, após o ano de 1900, de 100 anos, simplesmente para duplicar esse conhecimento. E essa curva de duplicação do pensamento teve um progresso esse que simplesmente chega aos dias de hoje a previsão de que o homem necessitará, se já não estiver assim praticando, cerca de apenas 12 horas. Isso mesmo, 12 horas para realizar simplesmente a duplicação de tudo que o homem aprendeu, viveu, desenvolveu a nível de conhecimento ao longo dos seus mais 300 mil anos de vida da civilização humana. Portanto, ficando assim contundentemente evidenciado a evolução do pensamento humano. Não há como negar, pelas próprias estatísticas, pela própria demonstração, através, por exemplo, da curva da duplicação do conhecimento humano, que é o pensamento a principal condição de evolução humanitária. E aí nós questionamos, ou voltamos a questionar, não é? Poderia o homem sozinho realizar a duplicação do conhecimento de tudo que fez em 300 mil anos, em poucas horas? Será que ele sozinho seria capaz de realizar tal façanha? Afinal, transforma-se a humanidade ou ainda simplesmente, como para muitos, apenas parece ser que ela evolui de tal forma? Aqui nós vamos trazer as revelações, né, e as evidências espíritas para a nova era. Entretanto, nós gostaríamos de lembrar, antes de mais nada, o pensamento do filósofo que nos colocou da seguinte maneira: como são as coisas da mente? Ele nos diz que as coisas ou são o que parecem ser, ou não são e nem parecem ser. Ou são e não parecem ser. Ou não são, mesmo assim, parecem ser. O homem fica nesse dilema, às vezes achando que as coisas simplesmente parecem ser, quando na realidade ele foge da sua própria realidade, através da fuga, da busca, da falta da busca do conhecer da sua realidade como essência. Identificar corretamente todos esses casos é a tarefa do homem sábio. Quem nos disse isso foi o filósofo Epictetus, há cerca de 1800 anos atrás, ou seja, no século II depois de Cristo.
E assim, passamos às revelações e evidências espíritas para o período de transição. Como primeira evidência, né, como primeira revelação também, podemos dizer, nós queremos citar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, publicada em 1938, psicografada por Chico Xavier, trazida do espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos nos cita Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizado a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Ou seja, antes do primeiro reinado findar, lá no espaço, o anjo protetor do Brasil, não é, reúne uma assembleia que são os participantes, os espíritos participantes da organização do desenvolvimento da nossa pátria. Não é? Para quem não lembra, o primeiro reinado foi o período em que Pedro I do Brasil governou como imperador, entre 7 de setembro de 1822 e 7 de abril de 1831, quando abdicou do trono brasileiro. E nos diz Humberto de Campos que essa assembleia começou com Ismael dizendo o seguinte: irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Observem que essa reunião aconteceu antes mesmo da divulgação do Consolador Prometido, ou seja, da codificação espírita ter sido colocada para a humanidade. Portanto, demonstrando aí que antes mesmo, né, bem antes da codificação espírita, os irmãos na espiritualidade já trabalhavam pela renovação, da preparação do nosso planeta, ficando assim evidente que a espiritualidade trabalha bem antes, mas muito bem antes daquilo que a gente imaginava. E continua Ismael. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no próximo século, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Ou seja, Ismael pronunciava aí que já iria acontecer, já estava previsto, programado, não é? Podemos dizer assim, o planejo estratégico da espiritualidade já tinha planificado modificação radical da mudança dos valores e comportamentos humanos, pelo menos dos encarnados aqui na Terra, ficando assim mais evidenciado, não é? Todo momento que estamos existenciando. Ou seja, se nós fizermos uma conta rápida, o final do primeiro reinado, lá por volta de 1831, mais 100 anos, dá 1931. Tá? Com mais 100 anos, 2031, que é mais ou menos a época que nós estamos vivendo. Então, o planejamento estratégico da espiritualidade estava visualizando já a era pós-ano 2000, coisa que muitos de nós ainda sequer aceita ou quer compreender. Nós trazemos da influência do Espiritismo no progresso, na questão 798, onde Kardec perguntou ao Espírito de verdade: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E respondeu o Espírito de verdade: certamente que se tornará crença geral,
e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-los, ou umas por amor, outras por causas materiais. Então, os espíritos sabiam de todas essas problemáticas que o movimento espírita enfrentou e enfrenta no Brasil e no mundo, quer seja por falta de entendimento, quer seja por interesse imediato do homem. Existiria as problemáticas que iriam tentar impedir que o avanço do conhecimento da nossa doutrina. Porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se serão forçados a se tornarem, não é? A se aproximarem da realidade que traz a doutrina dos Espíritos. E nessa questão, há um aspecto bem interessante. Não só a própria resposta que nos dá os Espíritos, não é? Mas um comentário de Kardec que fez ao final dessa questão. Diz Kardec: as ideias só com o tempo se transformam, nunca subitamente. Nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com os que as professavam, as quais vêm a ser substituídos por outros, imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Ou seja, o que nós chamamos a atenção, né, que já lá em 1857, os espíritos já anunciavam, não é, o início da geração nova. Nós aqui ainda meio que desapercebidos na leitura do Livro dos Espíritos, e por isso que nós insistimos tanto na busca do entendimento, da leitura e da releitura do Livro dos Espíritos, para entender a mensagem doutrinária. Lá, os Espíritos já nos avisam, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. E aí nós fazemos uma conta fácil, não é? Concluindo, Kardec ele diz: sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem o que edificar. Ou seja, o espiritismo, como o cristianismo redivivo, ele já venceu todas as dificuldades, todas as negações, todas as particularidades de interesses, não é, existenciados durante esses cerca de 2000 anos que o cristianismo experimentou. Hoje o espiritismo encontra uma condição de realidade, podemos dizer, bem mais simples, bem mais fácil de ser aceito, entendido, compreendido e vivido. Mas a conta que nós queremos fazer tem como base 2 referências. Primeiro, o desencarne de Kardec. Se tomarmos por base o ano de 1869 e relacionarmos aí na conta 3 gerações, nós temos a primeira geração em 1919, a segunda em 1969 e a terceira geração de 50 anos, 2019, que bate exatamente, não é, com o final da data limite anunciada, não é, por Chico Xavier, trazido por Emmanuel. Não há coincidência nessas datas. Observem
que nós estamos fazendo contas de 1,5 século. Não pode ser coincidência essa citação no Livro dos Espíritos de 3 gerações com a data de 2019. E há uma outra conta também que nós podemos fazer bem interessante, que é justamente com a publicação do Livro dos Espíritos, que se deu em 1857. A primeira geração, portanto, se deu o fim em 1907, a segunda, 1957, e a terceira geração, 2007, bem próximo da nossa realidade. Entretanto, como pronuncia Emmanuel, a nova geração se dará, né? Ou o planeta Terra será um planeta regenerado em 2057. Já no final da 4ª geração, né? Mais ou menos próximo, como Emmanuel diz, aproximadamente em 2057, a 4ª geração se dará um final em 2069, quando, segundo ele, a Terra, né, será um plano regenerado. E com relação à data do lançamento do Livro dos Espíritos, essa bate exatamente com a data sugerida pelo Espírito Emmanuel. Então, meus irmãos, como veem, Emmanuel não está tão sozinho na previsão da data. Outros espíritos, né? Lá no livro que citamos inicialmente, Brasil, Coração do Mundo, Coração do Evangelho, já prevê esse 3º século, né? Programado bem antes da publicação do Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós temos, vamos dizer assim, de forma subliminar, não é? A indicação do início da nova geração. Isso é para nós vermos que Emmanuel não está sozinho na sugestão da data que ele anunciou como início da nova geração. Mas Kardec perguntou aos espíritos superiores quais seriam os sinais distintos da nova geração. Corresponderam os espíritos. Não é? Como lhe cabe fundar a era do progresso moral, ela se distinguirá por inteligência e razão geralmente precoces, com o sentimento do bem e as crenças espiritualistas, que constituem sinal indubitável de adiantamento anterior. A nova geração marcará, assim, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado. Isso está na Gênesis, capítulo 18, itens 23 e 24. Muito bem. E Kardec perguntou se estaria o espiritismo apto a secundar o movimento da nova geração. E os espíritos respondem que sim, dizendo que é preciso, no entanto, compreender que não é o espiritismo que cria a renovação social, mas sim a condição humana do aprendizado. A natureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Ocorre que, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange o Espiritismo, é, sem dúvida, mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Eis porque é ele contemporâneo desse movimento. E Kardec perguntou aos espíritos: a regeneração exigirá a renovação integral dos espíritos? E responderam os espíritos dizendo que não. A regeneração da humanidade não exigirá a renovação integral dos espíritos, mas uma modificação em suas disposições morais. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Ou seja, a
A nova geração será composta basicamente de homens de mente aberta, onde o pensamento e o raciocínio esteja predisposto às mudanças que há de vir e que já acontecem entre nós. Uma nova geração, com ideias novas, com sentimentos novos, distantes dos valores do passado, que arrastam e prendem e atrasam a humanidade. A Gênese dá a conhecer o início da transição planetária. Lá na Gênese, no capítulo também 18, no item 9, o Dr. Bellamy, em 1868, nos diz: a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século, no trabalho de sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre como que a impeli-la por invisível força. E notem o quanto a espiritualidade é caridosa, até no falar, porque elas subliminarmente, discretamente, né, apenas dizem como que impelida por força invisível. Pessoalmente, acho que a humanidade precisaria não de 300 anos, mas talvez de alguns milhares de anos para alcançar o alcance da evolução intelectual que realizou nesse último século. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos, sinais do céu. Está lá no item 10, capítulo 17. Ou seja, já Jesus, relembrando, não é? Quando ele disse que irá nos preparar o lugar, ele já previa as mudanças que aconteceriam no nosso meio e os sinais que seriam colocados para a humanidade entender a chegada da nova era. Os espíritos revelaram a Allan Kardec: tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte. Em globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Não faz muito tempo, a humanidade, pelo menos a maioria, né, a grande maioria, não acreditava existir nenhum planeta, né, habitado em todo o universo, achando que era a Terra, se não o centro do universo, mas o único planeta habitado. E que a história de seres extraterrestres era apenas uma ilusão que muitos alimentavam dentro de si. Essas palavras estão na Revista Espírita, em março de 1858. E ainda mais disseram os espíritos: sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles. Saber, obter informações sobre o seu estado. Sabermos, igualmente, que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis, por causa do véu material lançado sobre a nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Ainda a Revista Espírita, março de 1858. Ou seja, Kardec diz de uma forma muito clara, não é? Que não há dúvida do que ele diz. E não só sabemos que existem seres em outros planetas, mas como também podemos manter contato com eles.
Muitos alegam, ainda existem injustiça, muita maldade e miséria no mundo. E nos diz os Espíritos, lá na Gênese, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Ou seja, eles nos alertam que a maldade, a inferioridade, as dores que ainda percebemos no nosso mundo é nada mais, nada menos do que a geração antiga, ainda presente, se despedindo dos momentos presentes. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo, pelos caracteres que lhes são peculiares. Capítulo 18, item 28 da Gênese. Ou seja, os Espíritos dizem muito claramente que apenas o que nós estamos presenciando hoje nada mais é do que com os avanços tecnológicos, né? Com a evolução que o homem consegue realizar, a passos largos, a chegada da nova era. E a maldade, o sofrimento e a dor que ainda presenciamos nada mais é do que os últimos resquícios que estamos presenciando da era antiga. Estamos numa época de transição, em que os caracteres dos dois períodos se confundem. Deixemos, pois, as sementes o tempo de se desenvolverem, as boas sementes, e as más sementes o tempo de partirem. Está ainda lá na Revista Espírita de 1858. Dizem-nos por toda parte, são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E Kardec pergunta, em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? E os Espíritos nos esclarecem. Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais experimentam do que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes um prenúncio da subversão das leis de Deus. E os Espíritos nos esclarecem ainda. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, não é? Porque envolve uma negação da providência. E a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas. Ou seja, alguns simplesmente acham que é uma coisa pueril, infantil, essa história, não é? Vamos colocar entre aspas, de nova era. Simplesmente não acreditando nessa possibilidade. Né? E outros, né, alegam ser a subjugação, por assim dizer, né? A modificação das leis divinas. E os Espíritos vêm dizer que nenhuma coisa nem outra. Primeiro, que ela não envolve uma negação da providência. E a segunda, porque simplesmente as palavras trazidas para o anúncio da nova geração, da nova era, não anunciam, não é, a perturbação de leis da natureza, mas sim o cumprimento daquilo que foi prenunciado, inclusive e principalmente, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando encarnado entre nós. Nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o compõem. Ou seja, os espíritos superiores nos dizem: evolui a Terra pela mudança dos seus caracteres físicos e evolui o homem pelas suas mudanças morais, pela conquista dos seus valores intelectuais e ainda mais pela influência do homem que exerce sobre a Terra na mudança, né, que infere no próprio habitat, no próprio planeta.
Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços da sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Lá, na Gênesis, capítulo 18 ainda. Assim, se realiza a transformação da humanidade. Sem a emigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, que não devem voltar, senão depois de se haverem melhorado, a humanidade terrena nem por isso ficará infinitamente estacionária, porque os espíritos mais atrasados, por sua vez, progridem, mas teriam sido necessários séculos, talvez milhares de séculos, como já dissemos inicialmente, para atingir o resultado que meio século bastará para realizar. Ou seja, na revista Espírita de 1866, os espíritos possibilitaram a Kardec nos dizer que depois que se processar a grande modificação, ou seja, a mudança daqueles espíritos mais atrasados, bastará apenas meio século, ou seja, 50 anos, para se processar uma evolução que o homem certamente nunca viu. Talvez isso atenda à dúvida, não é? Ou responda à dúvida daqueles que acham que a data de 2057 está muito próxima. Nesses últimos 10 anos, vimos realizações tecnológicas tão surpreendentes que nunca imaginávamos poder ser possível. Mas ficamos imaginando, se numa progressão de duplicação de pensamento, o que poderá acontecer nos próximos 30 anos? Que Deus nos permita existir para poder presenciar. E aqui nós trazemos algumas antecipações científicas trazidas através das obras de André Luiz e Chico Xavier. Eles nos dizem: estamos no limiar de novos tempos, em que a ciência descortinará para todos nós um futuro imensamente radiante. E aí nós fizemos questão de trazer, junto à figura de Chico Xavier, a imagem de Allan Kardec. Já existe, né, defensores ferrenhos de que Chico Xavier foi, né, a encarnação ou a reencarnação do espírito de Allan Kardec. E muitos até acham, não é, que isso não modificaria em nada, ou isso simplesmente não quer dizer nada, porque nada mudaria. E nós questionamos, não é? Será que não? Por que será que Jesus perguntou aos seus apóstolos, quando questionou a eles, quem dizem, não é, quem ele era? Porque foi o próprio Jesus que tomou o cuidado de perguntar aos seus apóstolos quem ele é. E para não entrar no mérito das palavras de Jesus, voltemos à questão do Chico Xavier. Para nós é de fundamental importância sabermos, né, se ele efetivamente foi a reencarnação do codificador. Sim, porque as obras de Chico Xavier simplesmente na sua grande massa, na sua grande maioria dos livros, que hoje beira em torno dos 500 livros, simplesmente complementam todas as informações trazidas pelo codificador. Então, para nós, é de suma importância compreender e entender, não é, que, na realidade, ele foi, sim, o codificador reencarnado. E fazendo jus às palavras de Jesus, Chico Xavier nos diz, com relação a muitas moradas na casa do meu pai, Chico Xavier nos disse: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos um único mundo criado por Deus, que integração cósmica é compreender
o nosso papel no todo universal. Até 1995, a existência de planetas fora do sistema solar era apenas uma teoria polêmica. Muitos acreditavam, outros discutiam e outros simplesmente duvidavam. E o primeiro planeta, mais ou menos nessa época, logo depois de 1995, foi descoberto, né? Cujo nome foi dado por 51 Pégasi. Assim foi chamado o primeiro exoplaneta conhecido pela humanidade. Só que em dezembro de 2019, ou seja, ontem, né, já haviam sido confirmados 4.135 exoplanetas em 3.073 sistemas. A maioria dos planetas é do tamanho ou maior do que Júpiter, mas ao menos 18 possuem dimensões próximas às da Terra. Cientistas estimam que só na Via Láctea existem de 5 a 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra. E a estimativa que fazem é que, no Instituto de Astrofísica de Paris, eles mostram que existem cerca de 160 bilhões de planetas que ficam fora do sistema solar em nossa galáxia. A conta final nem sempre é unânime. Muitos discordam. Nos diz Chico, inspirado por Emmanuel, nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão de Jesus para se apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento. Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas, possibilitando a nossa conversa com entes queridos que já partiram para o além túmulo. Enfim, estaremos diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos do nosso planeta. Ou seja, Chico já nos diz, lá por volta dos anos de 1970, 70 e pouco, que a era será totalmente diferente. E ainda mais, dentro em breve, os médios estarão desempregados. Ou seja, há previsão de que logo, logo, daqui mais, quem sabe, algumas décadas, a humanidade vai conseguir construir um equipamento com o qual poderá manter intercâmbio com o mundo espiritual. Tal qual fez André Luiz, lá em Nosso Lar. Eu não sei se quem leu o livro ou assistiu o filme lembra que André Luiz, em dado momento, conseguiu visualizar a sua família aqui na Terra através de um comunicador, onde ele apenas conseguia visualizar. Não é? Mas Chico nos diz, né, nos revela, que nós poderemos manter contato com esses nossos parentes, né, saudosos, mantendo assim a relação de lembrança que ainda guardamos dentro de nós. Quem sabe em outra oportunidade a gente volte a continuar, como continuamos a apresentação da semana passada. Muita paz para todos.